Bom dia, bom dia. Vou colocar aqui para vocês. Liberte-se da mediocridade. Vamos lá. Essa conexão aqui com vocês no meu Instagram é algo que eu tô sentindo de trazer. Vou colocar aqui um sonzinho pra nós. Mas ao meio-dia estarei com vocês ao vivo no Instagram da Terra. E eu quero ler algo muito importante que fala sobre libertar-se da mediocridade. Quando você escuta um chamado, quando você é direcionado, mas você se vê limitado. Eu quero ler isso com vocês, eu só vou colocar um som de fundo para nós, para este momento, para essa presença. Que nós estejamos na presença da nossa divina consciência, do nosso eu sou, do nosso eu divino. Não somente agora, mas em todos os momentos. Então vamos lá para esse encontro. Espero que esteja bom aqui o som. E eu quero ler para vocês sobre isso. Liberte-se da mediocridade. A mediocridade é viver aquém do que Deus planejou para você. É aceitar o ordinário quando você foi criado para o extraordinário. É o conformismo que nos paralisa, nos faz duvidar do nosso valor e impede que o extraordinário, a plenitude do propósito de Deus. Que tenhamos. Deus deseja que você vá além, que transforme a sua mente e viva uma vida alinhada com a sua boa, agradável e perfeita vontade. A história de Gideão, Juízes 6:7, é um exemplo poderoso de libertação da mediocridade. Será que você está vivendo a mediocridade? Será que você está aceitando menos do que você realmente merece? Há uma grande possibilidade de que sim. Se você não está se sentindo feliz, se você não está se sentindo amado, pleno, você está aceitando menos do que você merece. Menos do que você de fato foi chamada. Porque nós aprendemos a ver uma realidade limitada. E é isso que se fala nesse trecho, tá? Vamos lá. Quando Deus chamou Gideão para liderar Israel contra os medianistas, ele se viu como alguém insignificante e disse: ó Senhor, como posso liderar Israel? Meu clã é menos importante da Manassés. E eu sou o menor da família. Ele se via como pequeno. Quantos lugares você se vê como pequena? Quantos lugares você se vê medíocre? Com um corpo que tá bom, mas não é o bom o suficiente. Com uma condição que é bom, mas não é bom o suficiente. Vai, mas não vai. Fica, mas... Você tá entendendo? Quantos lugares você tá aceitando ser menor do que de fato você é? Quantos lugares você aceita ser medíocre? Quantos lugares você não se acha merecedor de pertencer, ou ter, ou ser? Porque você ouviu uma imagem, uma identidade distorcida. Então, seguimos aqui. Apesar disso, Deus viu o potencial de Gideão e chamou como homem valente. E eu te chamo como rainha nobre para sentar na mesa que foi preparada para você. Talvez hoje você vai sentar em uma mesa longa, para que você se prepare para sentar à ponta de uma mesa.
E o que é sentar na ponta de uma mesa? É ocupar o seu lugar de rainha, é ocupar o seu lugar de propósito, é fazer com que outras pessoas sentem na sua mesa para que a sua história, para que o seu conhecimento, para que quem você é e o que você carregue transforme a vida delas também. Para que você lidere nações, para que você lidere movimentos, para que você lidere aquilo que você tem, que você carrega. Então, seguimos aqui. Gideão precisou romper a visão limitada que ele tinha sobre si mesmo e confiar na força de Deus. Sobre sua liderança, com apenas 300 homens, e ele se via pequeno, ele venceu um exército muito maior, demonstrando de que Deus nos capacita a superar nossas limitações e viver de forma extraordinária. Perceba, ele se viu pequeno mediante uma liderança de 300 homens. Hoje, talvez o que você tenha de ferramenta, talvez o que você tenha de recurso, o que você tem de conhecimento lhe parece muito pequeno. Mas pequeno comparado a quem? Ali ele se comparava com um exército muito maior, talvez de 3.000 homens. E sim, 3.000 homens com 300 parece pequeno. Mas muitas vezes você esteve só. Sem o conhecimento, sem a ferramenta, sem o entendimento. E hoje você não tem mais apenas isso. Porque você já tem mais conhecimento, porque você já tem mais entendimento, porque você já sabe mais, porque você já tem mais. Toda a sua bagagem, você nunca começa do primeiro passo, uma vez que você já deu o primeiro passo há muito tempo. Então não se veja como pequeno comparado ao outro, porque a força que você carrega não é apenas física, não é apenas do que você sabe, do que você faz. A força que você carrega, ela é muito maior. Porque é a força da sua essência, é a força de Deus. É a força do seu propósito, é aquilo que te tira o sono, é aquilo que te faz vibrar, é aquilo que te faz cantar e que muitas vezes você ignora. Muitas vezes você se envergonha, muitas vezes você se empequena. Porque você foi colocado em um ambiente aonde você recebe e até aquele momento você não sabia que você merecia receber. Receber ajuda, receber apoio, receber recurso. E o que te falta para ser mais grata? Porque até esse momento você não aprendeu a receber. Até esse momento você era limitada sobre si mesma. Você era limitada sobre si mesma. Você entendia que tudo que se é dado é cobrado. E uma rainha recebe porque ela sabe a grandeza, ela sabe o que ela carrega, ela sabe o poder da liderança que ela tem sobre tudo ao seu redor. Porque a posição dela, a postura dela, a fala dela, tudo nela reflete algo maior. Então, quando alguém faz algo, entrega algo para ela, ela recebe como símbolo de gratidão. Porque cada um segura o fardo que está associado ao seu propósito e não é para ser de dor. Não é para ser de dor. Mas cada um segura aquilo que é o que precisa. E quando você recebe coisas grandiosas, você teme. Porque você se sente pequeno. Assim como Gideão. Ó. Deus te chamou para algo maior. Ele te deu dons, habilidades e um propósito único. Nós acessamos isso no mapeamento arquetípico. Liberte-se de tudo o que te impede ao comum. Medo, preguiça, conformismo. E confie de que Ele está ao seu lado, te ajudando a alcançar tudo o que Ele sonhou para você. Eu temia sobre a vontade de Deus. Temer, gente, temer, no sentido da palavra, não é ter grande medo. Temer é ter um grande respeito, tá? Então, às vezes as pessoas distorcem essa palavra e acham, não, eu não posso ter medo de Deus. Não, não é para ter medo de Deus.
é ter um grande respeito sobre ele. E eu tinha muito medo e grande respeito também. Eu tinha os dois. Sobre o que ele queria. E eu achava que a minha vontade era que deveria prevalecer. Mas olha que ignorância, né? A gente achar que algo maior que nos criou, indiferentemente se for Deus, Criador, vácuo quântico, que você chame de Deus. Ontem eu estava lendo sobre isso, né? 108 contas do Japamala significa os 108 nomes de Deus. Então a gente tem tanto nome, tinha uma reflexão assim, por que nós temos tantos nomes para alguém que simplesmente é? 108 nomes que a gente sabe. Se isso que criou tudo o que é, como ele não teria realmente uma boa vontade, agradável, se ele é amor, se ele é harmonia, se ele é plenitude, se ele é simplesmente tudo do que há de maior, mais valioso, de mais alta frequência. Se nós tivemos, se a nossa centelha teve que diminuir a frequência para se tornar matéria e ele simplesmente é energia porque não há como caber somente as nossas expressões de Deus, eu, você, as coisas ao nosso redor, tudo é Deus. A gente vê ele em tudo e às vezes a gente não vê ele em lugar nenhum. Ele está em tudo. Mas quantas vezes você vê Deus em você, no outro? E se sente pequena. Quanto maior for a sua frequência, mais conectada com o Criador, mais conectado com o Criador você vai estar. Porque quanto maior a sua frequência, mais expande o seu campo, mais expande as possibilidades, mais você está conectado com Ele. A sua realidade é influenciada pela frequência que você vibra. Quando você aceita a mediocridade, sua vibração permanece baixa. Medo, angústia, ansiedade impede de que as oportunidades e a abundância se manifestem. No entanto, quando você escolhe se libertar destes padrões e eleva a sua vibração, emoções, sentindo amor, alegria, entusiasmo, perdão, aceitação, se liberta desses padrões, a sua energia se eleva através dos pensamentos, do sentimento, do comportamento, das crenças alinhadas ao propósito de que Deus, o extraordinário, começou a acontecer. A separação é uma ilusão. Você está em Deus, Deus está em você e Ele está em todas as coisas. O que nós fazemos para o outro retorna para nós. Porque não há como, se eu pensei, se eu senti, se eu agi. Se eu pensei, se eu senti, se eu agi, retorna para quem? Retorna para mim. Olá, Ingrid, retorna para mim. Não vai retornar para ninguém além de mim. A separação é uma grande ilusão. Então Deus está em mim, Ele vibra em mim, mas Ele vibra em você, Ele vibra em tudo ao nosso redor. E o que se requer para que eu possa enxergar Ele em todos os lugares? O que se requer para que eu possa vibrar em alinhamento com Ele? Então a separação é quando eu... Olá, Ari. Quando eu estou vibrando, sentindo amor, alegria, independentemente do que aconteça. Porque quando eu estou com medo, quando eu estou com angústia, quando eu estou frustrada, preocupada, eu estou separada do Criador. Porque Ele é amor. Ele é amor não pelo que eu faço, não pelo que eu sei. Não pelas capacidades que Ele mesmo colocou em mim. Ele me ama simplesmente porque Ele é amor. Ele me ama simplesmente porque eu sou. E quando nós, não é Deus que não nos reconhece, é nós que não nos reconhecemos como parte dele, como expressão dele. Qual é de fato a vida? Então por que tanto medo daquilo que Ele tem para nós, o plano dele para nós? Por que tanto medo do plano que Ele tem para nós? Por que tanta resistência em relação a isso? Quando Ele chama, quando Ele avisa, como que eu sei que é a voz de Deus? Quanto mais elevado eu tô, mais eu escuto Ele. Quanto mais eu pratico o amor,
quanto mais eu pratico o ser grata, não tipo, ai, obrigada por esse dia. Não é sobre isso, é sobre todas as coisas acontecendo, inclusive as que eu não gosto, inclusive as que eu não queria. Obrigada, porque tudo é ferramenta que me leva para o caminho aonde eu fui chamada. E se isso for uma consciência, as coisas fluem. Não há como viver com harmonia, com prosperidade, com plenitude, sem uma consciência de amor, sem uma consciência grata. Porque se não há essa consciência, há ingratidão. Se não há o amor, há o desamor. E tudo não é que não haja Deus, mas é a ausência dele. A ausência dele porque ele não existe, porque ele não gosta de mim, porque ele não olha pra mim? Claro que não. Mas eu me iludi achando de que eu sou separada dele. E eu falei ontem lá na comunidade Raízes, eu mandei um áudio para as filhas de Tera, falando exatamente sobre isso. Um peixe, ele vive fora d'água? Não. E por que que você vive desconectado do seu Criador? Por que que você vive desconectada de Deus? Então, novamente, vou trazer esse trecho aqui. Deus, deixa eu voltar aqui, deixa eu achar. Ó, Deus viu o potencial de Gideão e lhe chamou como um homem valente. Hoje você é chamada como rainha. Talvez você vai sentar na mesa de outra rainha para que você possa acessar. Mas medíocre, mendigar as coisas, mendigar emoção, mendigar sentimento, mendigar carinho, mendigar recurso, não é papel de rainha. Não é papel de rainha, não foi para isso que você foi chamada. Então vamos para a reflexão do dia. Hoje eu escolho romper a mediocridade e abraçar o propósito grandioso de que Deus tem em minha vida. Confio que Ele me capacita a superar qualquer limitação. Como Gideão se sentiu pequeno por liderar 300 homens, mediante a quê? 3.000 homens? Mas será que não existe um homem que está liderando 3 homens? Não se compare com a régua do outro. Quando você está em unidade com quem te criou. Se você tem 300 homens e você precisa lutar com alguém que tem 3.000, não interessa quanto eles tenham. Interessa o quanto que você está em unidade. O que fazer? Remova da sua mente e substitua pensamentos limitantes por verdades bíblicas que te fortaleçam a te lembrar do seu propósito. Busque o extraordinário. Desafie-se a sair da zona de conforto, assumindo pequenas ações que te movem em direções ao seu melhor. Conecte-se com a frequência do Criador, amor, alegria, plenitude. Opa, como é que eu vou sentir amor e alegria? Uma régua que eu tenho é: quando eu amo alguém, eu agiria assim? Se eu me amasse, eu agiria assim? Eu aceitaria isso? Eu agiria dessa maneira? Se a resposta é não, tem que mudar o comportamento. É se amar, é olhar no espelho e dizer: eu te amo, eu amo ser você, mesmo quando você não está sentindo, até que você sinta. É se alegrar. O que te faz você ser alegre? Você já se perguntou? Porque se você fechar os olhos e ver aquilo que você quer na sua vida, a grande probabilidade de você sentir amor e alegria nestes lugares é muito grande. Olá, Adri. É muito grande. E se você, quando quer um sonho, quando você tem um objetivo, quando você tem algo ardendo em seu coração, é com amor e alegria, qual a probabilidade de você ter isso na sua realidade se você não for o amor e alegria? Quando você escuta a frase seja para ter, não é sobre você fingir ter algo para que isso tenha na sua vida. É você ser o sentimento em plenitude. Se uma pessoa diz que é ansioso, virou característica de identidade. Muitas pessoas dizem que são tristes.
Você não é. Você pode estar, mas você não é. Porque você não é quem você está sendo, o seu nome e o seu CPF. Você é algo muito maior. Você é grandeza. Você é o amor divino. Você é. Você é. Assim como Deus é e simplesmente é. E não é sobre capacidade. Uma vez que a capacidade, que a sua identidade foi dada por Ele. E falta o que para que você lembre de quem você é? Ele, Gideão, precisou romper as limitações que tinha sobre si mesmo. E quem você é hoje? Quem você escolhe ser hoje? Quem você escolhe ser hoje para obter os seus resultados, os seus sonhos? Quem? Quem você escolhe ser? Porque você precisa escolher ser em identidade, em frequência, em visão, para que você tenha. Então vamos lá. A afirmação de hoje. Eu escolho me libertar da mediocridade. Vivo alinhada com o propósito elevado que Deus age com coragem e fé. Trecho. Não se amoldem os padrões do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capacitados a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E a pergunta: que área da minha vida ainda está presa na mediocridade? E como posso dar um passo para a direção ao extraordinário hoje? O que se requer que você faça? Quem você escolhe ser para que você possa romper as limitações que você tem sobre si mesmo? Eu te encontro no Mind Class ao meio-dia lá no Instagram da Terra.